Olá pessoal, comprei essa arandela colonial aqui na internet e resolvi compartilhar uma dica aqui com vocês, pois eu só achei ela para vender assim nessa posição, para cima. E eu queria ela numa posição pendente, que ela ficasse assim, nessa posição. Aí procurei algum vídeo na internet, ver se tinha como desmontar para mudar a posição dela. Aí não achei. Aí resolvi trazer aqui pra vocês. No começo tentei desmontar, mas ela estava muito firme, o aperto. Aí fiquei com medo de quebrar. Mas você pode forçar que você vai conseguir. Tá bom? Você vai precisar só de um alicate mesmo.